Durante a Tratorada de 2025 em São Carlos, Antônio Vignoli celebrou a restauração completa do seu trator Fordson Power Major, apresentado oficialmente após um ano de trabalho minucioso. Meu amigo Antônio Vignoli, seja bem-vindo, é sempre uma satisfação, uma alegria imensa aprender contigo, estar com você conversando. Obrigado pela visita mais uma vez. Imagina, é um grande prazer, a gente sempre se encontra e nos encontrarmos aqui na Aparecidinha é sempre uma situação muito especial. Obrigado por estarem aqui. Faz um ano que você falou do seu... Vamos ver se eu consigo falar, ele ainda nos deu uma aula, né? Não lembro. É o Fordson Power Major, isso. Conhecido como Ford Major. Ford Major. Eu lembro que você estava contando dos detalhes da restauração, enfim. O que falar agora desse modo de apresentá-lo, enfim, né? De maneira oficial. Hoje foi na bênção, foi a inauguração, vamos chamar assim, oficial do Fordson. O ano passado ele estava aqui já certo de mecânica, mas ainda sem fazer a parte de funilaria, pintura, e foi mais um ano aí e agora está terminado. Fizemos aí um trabalho primoroso, o João fez um trabalho primoroso e finalmente o trator está pronto. Eu estou sabendo que tem peças aí que o senhor teve que ir buscar fora do país para fazer do jeitinho que tinha que ser, é isso? É interessante porque como esse trator é inglês, tem muita coisa na Índia. Independentemente da Índia ser uma fabricante de peças tipo China, não? Então, os relógios vieram da Índia e outros elementos como alguma coisa de borracha, filtro de ar, o tampão do cano de escapamento, as manoplas do câmbio, da reduzida, isso vieram da Inglaterra para complementar. Então, a gente fez aí um trabalho para ficar o mais original possível. Por que alguns tratores são chamados de Ford e outros Fordson? Antônio Vignoli explica a diferença que vai muito além da cor. O Henry Ford era um empreendedor, mas ele era um empreendedor, que é uma coisa que hoje a gente está começando a ver no Brasil, que ele tinha seus investidores. Então ele não era o dono da Ford, ele tinha que prestar satisfações a diretores, a investidores. E a parte de trator era uma paixão pessoal do Ford. E a diretoria e seus conselheiros não gostavam muito dessa história de trator. E ele então, para ter mais independência, ele formou na Inglaterra a Fordson, que é Ford and Son, que é Ford e Filho. E aí ele abre então na Inglaterra a Fordson. E por isso que os tratores Fordson são azuis, os tratores Ford americanos são cinzas, é outra empresa, mas do Ford. Então é por isso que há essa diferenciação. Fordson é inglês e os Fordinhos que a gente conhece, o 8N, o NAA, são todos americanos. Então trator cinza é Ford americano, trator azul é Fordson inglês. Bom, como é que está o seu Massey, porque vai existir uma ciumeira entre eles, né? Se colocar um do lado do outro, eu não sei qual que é o mais bonito, né? Assim, para mim já seria difícil escolher. Como é que é para você? A situação é a seguinte, é que nem agora na Romaria, que a gente vai começar dia 28 de junho, eu vou de Massey. Eu acho que o Massey é um trator mais confortável do que o Fordson, mas muito interessante é que a relação de marchas do Fordson é muito mais interessante do que a relação de marchas do Massey. Então nós estamos falando de um trator, o Fordson de 1960, estamos falando do Massey de 1975, mas o Massey tem 4 marchas e uma reduzida muito forte. O Fordson ele tem 3 marchas com uma reduzida mais suave. O que eu quero dizer com isso? Se você numa situação engata a terceira do Fordson, você consegue dirigir sossegado mexendo só na reduzida. Então você aplica a reduzida ou não aplica a reduzida mantendo a terceira marcha. Isso no Massey eu não consigo fazer. Se eu estou em quarta e aplico a reduzida da quarta no Massey, ele fica muito, muito lento. E o Fordson não. Ele continua numa velocidade, vamos chamar assim, operacional, tranquila para diversas situações. Então, é muito interessante, é outro mundo, vamos chamar assim, o mundo Fordson e o mundo Massey na dirigibilidade. Mas existe já um carinho especial mais para um do que para outro? Não, é difícil. É difícil dizer, mas o Fordson, inclusive, não vou fazer a romaria com ele. Ele é um trator que vai ficar em casa para passeios curtos, para realmente curtir uma coisa assim, uma joinha mesmo.
Enquanto o Massey é tratado da mesma forma, mas é um trator onde eu faço romaria, faço mais passeios e tudo. Ao mesmo tempo, fica complicado ter 2 tratores aqui em São Carlos, porque eu venho para cá 4, 5 vezes por ano, e aí é muito ruim eu ter que escolher entre um trator ou outro para usar, e eu vou acabar usando muito pouco. Então, tendo o Fordson em casa, eu vou usar ele com mais regularidade, e o Massey continua sendo usado 4, 6 vezes por ano. Pintura dele, tá brilhando demais, né? Tá lindo, lindo. É pintura de trator? É pintura de trator, é aquela velha briga minha, ele está brilhando porque ele é novo, ele vai brilhar porque eu sempre vou encerar, mas foi recomendado ao João uma pintura trator, ou seja, não é aquela pintura de automóvel, ele está bem pintado, mas ele não é aquele brilho de automóvel, vamos chamar assim, impecável. Ele é uma boa pintura, uma pintura bem feita na cor original, mas é uma pintura que eu chamo de pintura trator. Nesse estado que você deixou, quantos existem no Brasil? O Fordson Power Major o Ford Major é um trator que teve bastante quantidade no Brasil. Então, eu acredito que alguns colecionadores tenham esse trator. Tem colecionadores que têm mais de um, inclusive. Então, eu diria a você que ele é mais um bom Ford Major numa coleção, e é mais um bom Ford Major dentro do patrimônio brasileiro de tratores antigos. Eu me lembro que você contou que para tê-lo e a escolha dele, porque tem algo de lembrança sua de infância, isso? É por isso que teve essa intenção sim, era também. o meu tio-avô que tinha uma fazenda em Campinas, e ele tinha um Ford 8N para trabalhar na fazenda, e em 59 ele comprou um Ford Super Major que ele não deixava ninguém usar. O trator era usado exclusivamente para ele percorrer a fazenda. E eu tinha meus 7, 8 anos, ele me punha no paralama do trator e eu saía com ele pela fazenda. Então isso me marcou muito. Eu tenho inclusive o manual e anotações desse meu tio, do tempo dele. Eu tenho fotografias de quando ele recebeu o trator, e recentemente eu consegui fotografias desse trator já muito decadente na fazenda. Meu tio já tinha morrido há muito tempo. Aí começaram a usar o trator e usar mal, e ele envelheceu mal, ele acabou sumindo, e eu consegui algumas fotografias dele no estado muito ruim. Mas o que vale é a lembrança, a memória, e esse trator então reformado, restaurado, me traz essas fantásticas lembranças do Fordson do meu tio-avô. Por isso que eu tenho ele. Aliás, ele era para ser o meu primeiro trator, mas não é fácil de usar, o valor já era outro, por isso que eu tenho o Fordinho NAA, depois veio o Massey, mas finalmente aos 63 anos de idade apareceu o Fordson na minha vida. E olha, quem é colecionador, e você é colecionador não somente de tratores, de muitos itens raros, e principalmente de histórias, e o bom demais é que você ainda compartilha com muita sabedoria para a gente poder aprender, mas sempre tem um item, algo que o colecionador, nas conversas e entrevistas que eu já fiz com outros, tem algo que ele sonha, deseja ter, garimpa para ter em sua coleção. Custe o que custar, demore o tempo que possa demorar, seja qual for os desafios. Na sua vida, como é que está essa situação de ter uma peça, ou um trator, ou um automóvel, enfim, um item que você ainda acredita que terá? Eu diria para você que da parte de automóvel, eu consegui, eu sou especialista em Willys, eu consegui o que há de mais raro, que é a limusine Itamaraty Executivo. Eu diria que na parte de tratores eu consegui aquilo que eu queria, que é o Ford Major. E se você me pergunta assim, uma peça que eu quero ter ainda, é um relógio Cartier igual ao do Santos Dumont, que existe ainda, está em linha, não é uma coisa, não é dada de presente, obviamente, mas também não é impossível, mas eu diria para você que eu gostaria muito de ter um relógio que nem aquele que o nosso herói aviador inventou. Que maravilha. Para a gente encerrar, qual que é a sensação de ter essa coleção, que ainda mais, quanto mais histórica ela é, você quase que sente o cheiro do passado, volta no tempo, aprende ainda mais. Qual que é essa sensação de ter essa experiência que você está vivendo na sua vida brilhantemente, de poder ter essa história, principalmente do Brasil, né, fazendo parte do seu dia a dia? Eu acho que, assim, eu não sou a pessoa mais sociável do mundo, mas aqui no mundo dos tratores eu acho que eu acabo me transformando.
Eu gosto muito de comentar com as pessoas, eu fico muito feliz quando as pessoas se aproximam do trator e vêm fazer comentários, e o bacana disso é que são pessoas que muitas vezes trabalharam com o trator. Então a relação, eu que tenho coleção de automóveis, a relação do colecionador do mundo do trator é muito diferente da relação do colecionador do mundo do automóvel. Eu não consigo ver, e graças a Deus espero que isso nunca aconteça, o colecionador de trator que fica se comparando, que fica botando defeito, ou o meu é mais bonito que o teu. Não tem isso. Competição. Não tem. É a pessoa que encosta com o seu cinquentinha velho e todo mundo curte do mesmo jeito. É a pessoa que chega, eu trabalhei com esse major e tal, e aí conta uma história e tal. Isso é sensacional. Eu espero que a gente consiga manter essa atmosfera, esse clima, porque é isso que torna isso muito diferente, é isso que torna esse mundo dos tratores, sejam colecionadores, muito diferente. A gente pega as diferenças, condições socioeducacionais ou socioeconômicas do mundo do trator, e essas barreiras são totalmente quebradas, porque todo mundo conversa, todo mundo troca ideia e todo mundo está disposto a aprender. Isso é sensacional. Muito bom. Violi, quero agradecer imensamente, compartilhar um pouquinho das suas histórias, experiências. Parou por aí? Vem mais algum outro trator? Olha, o que a Clarice está dizendo disso tudo? A Clarice, graças a Deus, sempre me apoia nessas coisas, mas agora eu acho que é até uma questão de espaço. Outro dia surgiu uma oportunidade aí, não era trator, era automóvel, mas daí eu pensei, fui tomar um banho gelado e falei, não é o momento e não há espaço, é mais uma confusão. Então, às vezes a gente fala assim, puxa vida, eu não tenho, mas algum outro colecionador comprou, quem sabe com a minha experiência eu posso ajudá-lo, e a gente não pode ter tudo, é uma loucura completa. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Henrique, obrigado por estar com a gente e muita força aí no seu trabalho. Obrigado. Ônibus, caminhões, tratores, tudo numa só estrada. Tudo aqui. Rádio Ônibus.